Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, né? Hoje tentando mais um dia aqui, transmitindo aqui uma videoaula para vocês. Hoje a videoaula é bem curtinha, tá? Sobre um assunto que eu já até comentei na live de ontem, né? Alguns alunos participaram, tirei algumas dúvidas e vamos lá, vamos tocar o barco. Eu vou dividir a tela com vocês aqui para apresentar os slides e vocês irem acompanhando comigo aqui, tá ok? Vamos lá então, vamos lá. Aula 9, equação da continuidade para regime permanente. Bom, então vamos lá. Para que um escoamento seja permanente é necessário que não ocorra nenhuma variação de propriedade em nenhum ponto do fluido com o tempo. O que significa isso, né? Bom, para a gente iniciar o assunto, vamos imaginar aqui que nós temos um cano aqui, né? Sem nenhuma variação de entrada e saída, onde ocorre um fluido de uma determinada massa 1, massa 2, ou seja, a massa desse fluido não ocorre nenhuma mudança, tá? Então, não ocorre nenhuma mudança, as massas específicas são iguais, tá? O que vai ocorrer mudança nessa velocidade dependendo da entrada e da sua saída. E isso eu vou mostrar para vocês nos outros slides aí, tá ok? Vamos lá então. A equação da continuidade relaciona a vazão em massa na entrada e na saída de um sistema. Então vamos imaginar aqui, ó, a letra QM significa vazão de uma determinada massa é igual a vazão da massa 2, ou seja, a massa não tem uma alteração, não foi feita uma mistura, então a massa continua a mesma. E aí ela é representada por essa fórmula aqui, ó, que é massa específica vezes velocidade 1 vezes a área da seção transversal, que é igual a massa específica 2 vezes velocidade 2 vezes a área da seção transversal 2. Tá ok? Bom, e o que significa essas letras, né? O QM significa o que? Vazão de massa. O ρ da letra grega aí, né? Significa massa específica, que a gente já falou sobre isso. E o A maiúsculo é a área da seção transversal, tá? Essa área pode ser quadrado, pode ser uma circunferência. A maioria que a gente vai trabalhar é circunferência, tá ok? Então tem que lembrar da área da circunferência que no exercício vai cair lá, tá ok? Vamos lá. Para o caso do fluido incompreensivo, a massa específica é a mesma, tanto na entrada como na saída. Lembra que eu falei? A massa não tem uma alteração. Então nós temos a fórmula aqui, né? Que eu já falei, massa específica vezes velocidade 1 vezes área 1, que é igual a massa específica 2 vezes velocidade 2 vezes área 2. Se a massa específica não tem alteração e ela é uma igualdade, nós podemos fazer o que? Simplificar. Então, simplificando, vai sobrar o que? Vai sobrar velocidade 1 vezes área 1, que é igual a velocidade 2 vezes área 2. Tá ok? A equação mostra que as velocidades são inversamente proporcionais às áreas, ou seja, uma redução de área corresponde ao aumento de velocidade e vice-versa. Ou seja, o que acontece? Se eu tenho uma entrada maior e uma saída menor, o que vai acontecer? A velocidade vai aumentar. Agora, se fosse o inverso, se a entrada dessa água fosse aqui e a saída fosse aqui, então eu tenho uma entrada menor e uma saída maior, então a velocidade vai diminuir. Isso que significa inversamente proporcional, tá ok? Vamos lá. E vou apresentar para vocês a classificação básica de condutores, tá? Condutores de fluido. No caso aqui, o condutor que a gente conhece, né? O cano, né? Desde que o cano esteja totalmente ocupado, né? Todas as suas extremidades estejam ocupadas pelo fluido, se chama de condutor forçado. Então, condutor forçados, condutos forçados são aqueles onde o fluido apresenta contato total com as partes
partes internas. Isso aí é o cano da água. Ela vem com uma pressão, né? Essa pressão e faz com que o fluido use todas as suas paredes. Então, é um conduto forçado, tá ok? Depois nós temos dois exemplos de outros condutos, que é o conduto aberto. Por quê? Porque ele só tem uma parte da parede em que o fluido tem contato, tá? Seja ele fechado ou seja ele aberto, tá? Independente disso aí, tá ok? Então, condutos livres são aqueles onde o fluido apresenta um contato apenas parcial com suas paredes internas, tá ok? Então vamos lá, aplicação e exercícios. Na aplicação e exercício, a gente começa com esse primeiro exercício aqui, ó. Para a tubulação mostrada na figura, calcule a vazão em massa, em peso e em volume e determine a velocidade da seção 2, sabendo-se que A1 é 10 cm² e A2 é 5 cm². Outros dados, massa específica da água, né, que todo mundo já decorou aí, né, 1000 kg por metro cúbico, e a velocidade 1, que é 1 metro por segundo. Então nós temos aqui a demonstração da figura, né? Essa figura aqui nós podemos observar que a área 1 aqui ela é bem maior que a área 2, ou seja, lembrando lá daquela situação, velocidade inversamente proporcional. Então se a entrada é maior e a saída é menor, o que significa? A velocidade vai ser maior, tá ok? Então vamos lá? Depois nós temos os dados aqui, velocidade 1 metro por segundo, área da seção transversal 10 centímetros quadrados e a área 2, 5 centímetros quadrados. Só não sei se eu falei aqui metro quadrado, mas é centímetro quadrado, tá? Vamos lá, na aplicação. Então nós vamos aplicar aquela fórmula lá, V1 vezes A1, que é igual a V2 vezes A2. Faço a substituição, V1 1 metro por segundo, A1 10 centímetros, que é igual a V2, que nós não temos o valor, vezes 5 centímetros. Professor, por que o senhor usou centímetro? Porque é uma igualdade, então independente aqui se eu usasse metro ou centímetro, o resultado é o mesmo, tá ok? Então vamos lá, velocidade 2 é igual a 10 dividido por 5, que dá um resultado de 2 metros por segundo, tá ok? Simples de tudo, hein, pessoal? Simples de tudo. Vamos lá. Um tubo despeja água em um reservatório com uma vazão de 20 litros por segundo e um outro tubo despeja um líquido de massa específica igual a 800 kg por metro cúbico com uma vazão de 10 litros por segundo. A mistura formada é descarregada por um tubo da área igual a 30 cm². Determine a massa específica da mistura do tubo de descarga e calcule também qual é a velocidade da saída. Então vamos lá. Bom, eu tenho aqui vamos dizer, o desenho da situação. Então eu tenho a água, que a massa específica da água é 1000 kg por metro cúbico, e eu tenho uma vazão volumétrica, que é a vazão volumétrica 1. Depois eu tenho a massa específica, que é o outro líquido com 800 kg por metro cúbico, que vai ter uma vazão volumétrica 2. E depois a massa específica da mistura, que eu desconheço, e a vazão volumétrica também, que eu desconheço, que é a vazão volumétrica 3, tá ok? Então nós temos aqui os dados que o problema me apresentou. Eu tenho as vazões volumétrica 1, 2, A1 20 litros por segundo, que é a mesma coisa que 0,02 metros cúbicos, a vazão volumétrica de 10 litros por segundo, que é igual a 0,01 metros cúbicos, a vazão volumétrica 3, que eu não tenho, a massa específica da água, que é 1000 kg por metro cúbico, a massa específica do outro determinado líquido, que é 800 kg por metro cúbico, e a massa específica 3, que eu desconheço também. Então vamos lá? Aí, para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou estar colocando algumas equações aqui. Equação da continuidade, ou seja, quando eu tenho uma vazão M1 mais
a vazão M2 ela é igual a uma vazão M3, ou seja, a soma das duas vazões ela dá o resultado de uma vazão M3. Substituindo, né, os valores aqui, né, que nós falamos que a vazão é a mesma coisa que massa específica vezes velocidade vezes a área, eu substituo, tenho aqui a equação da continuidade, tá ok? Então, substituindo aqui, nós temos a equação da continuidade. Aí vamos lá. Aqui eu tenho uma fórmula para descobrir a vazão volumétrica, ou seja, vazão volumétrica é igual a velocidade vezes o que? Vezes a área. Velocidade vezes a área significa vazão volumétrica. Pode-se escrever então, substituindo a vazão volumétrica aqui, que massa específica 1 vezes vazão volumétrica 1 mais massa específica 2 vezes vazão volumétrica 12 é igual a massa específica vezes a vazão volumétrica 3. Ou seja, essa fórmula aqui, ó, vai ser usada para descobrir essa massa específica. Vamos lá? Então vamos lá. Aplicação dos exercícios. Aí tá lá a figura, começando pela vazão volumétrica, ó. Então, vazão volumétrica 1 mais vazão volumétrica 2 é igual a vazão volumétrica 3. É a mesma fórmula da vazão da massa, tá? E aí eu substituo os valores. Então eu tenho o valor da vazão 1, eu tenho o valor da vazão 2, somando vai dar um resultado da vazão 3, que é de 0,03 metros cúbicos. E aí a massa específica da mistura, usando aquela fórmula lá, que substitui os valores. Então vamos lá. No lugar de ρ1, massa específica 1, eu coloco 1000. Aqui, tá faltando um zero aqui, coloquei 100. Então 1000 vezes 0,02 mais 800 vezes 0,01, que é igual a massa específica 3 vezes 0,03. Vamos fazer lá? Então, a massa específica 3 é igual a 1000 vezes 0,02 mais 800 vezes 0,01 dividido por 0,03. Massa específica 3 é igual a 20 mais 8 dividido por 0,03. Massa específica 3 é igual a 28 dividido por 0,03. Que a massa específica 3 é igual a 933,33 kg por metro cúbico. Esse foi o resultado que eu encontrei aqui, tá ok? Bom, pessoal, passei aqui bons estudos, passei para vocês essa aplicação nos exercícios aí. Esse vídeo aqui está disponível no blog e também está disponível lá no formulário onde tem as questões. Se eu não me engano, tem quatro exercícios apenas, tá? Lembrando, tem o enunciado do exercício, depois tem uma descrição que tenta ajudar o raciocínio de vocês. Não adianta também você querer que eu faça um exercício e você vai usar a fórmula de uma forma, vamos supor, seca. A fórmula e pronto, acabou. Tem que usar um pouquinho o raciocínio. Vai usar cálculo de área, vai ter que ter um raciocínio um pouquinho, ver aonde que você vai encontrar isso, aonde você vai encontrar aquilo, e as fórmulas estão aí, expliquei para vocês. Qualquer coisa, volta o vídeo, tá ok? E pessoal, até sexta-feira eu vou estar disponibilizando a lista lá no blog de como a gente combinou, né? Os exercícios que vocês já fizeram,